Deputados aprovam regulamentação da profissão de esteticista e acordos internacionais na área de cinema. Presidente da Câmara volta a defender equilíbrio fiscal para que o país volte a crescer e pede agilidade ao governo na reforma da Previdência. E esta edição destaca também: pela segunda vez na história, o Banco Central Brasileiro pode ter que comprar papel-moeda no exterior para atender a demanda por cédulas de real. Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara aprova desconto em impostos para empresas que estão surgindo no mercado. Boa noite em Brasília, 8h03. O Jornal da Câmara começa agora. O plenário da Câmara aprovou hoje a regulamentação da profissão de esteticista e acordos internacionais na área de cinema. Vamos saber os detalhes na reportagem. Aplicação de laser para tirar manchas da pele, drenagem linfática, combate à gordura localizada. Esses e outros procedimentos estéticos podem passar a ser de realização exclusiva de profissionais formados na área, em nível técnico e superior, segundo o projeto aprovado no plenário da Câmara e que agora vai ser avaliado pelo Senado. O texto também delimita o que cada profissional da estética pode fazer. Os procedimentos ficam por conta dos técnicos. A avaliação dos produtos e equipamentos usados, a coordenação e responsabilização por tudo que é feito pela equipe vai ser de um esteticista de nível superior. Um grupo de esteticistas acompanhou a votação na Câmara. Rosaline estava entre elas e destaca que essa regulamentação pode trazer mais segurança não só para as profissionais da área, mas também para a população. Para nós trabalharmos com estética, com a superfície da pele, nós estudamos as ciências biológicas, anatomia, fisiologia, microbiologia, e essas pessoas que entram na profissão, estão entrando na profissão, através de workshops de empresas, através de vídeos no YouTube, colocavam e colocam em risco a saúde da população. Nós temos no país, em ordem de grandeza, 500 mil profissionais envolvidos na área. São 70 anos de profissão. Nós temos há 15 anos faculdade de estética no país e faculdade de cosmoterapia. Ora, se você tem a nível do MEC, do Ministério da Educação, um reconhecimento profissional, era nosso dever de ofício regulamentar a profissão. O plenário também aprovou e vai ao Senado o projeto que permite a devolução da antiga sede da Sociedade Japonesa em Santos, São Paulo, que foi incorporado ao patrimônio da União pelo então presidente Dutra, porque o Japão havia perdido a Segunda Guerra Mundial. Também foi autorizada a criação de uma comissão externa para avaliar o consumo de drogas entre os jovens e aprovados 3 acordos internacionais na área cinematográfica, parcerias que haviam sido assinadas há anos, mas que precisam do aval do Congresso para terem peso de lei. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, voltou hoje a defender o equilíbrio fiscal como saída para garantir o controle da inflação e a retomada do crescimento econômico. Ele também fez um apelo para que o governo encaminhe logo ao Congresso a proposta de reforma da Previdência. O exemplo do Rio está mostrando a todos que a reforma da Previdência não é para tirar direito de ninguém, é para que o Brasil não entre no caminho que infelizmente entrou por causa dessa crise profunda do Estado do Rio. Nós não queremos que a Previdência Federal fique insolvente. Então é por isso que eu peço ao governo, mais uma vez, encaminhem a reforma da Previdência. Nós precisamos sinalizar para a sociedade, para os investidores, que o Brasil está efetivamente, como o governo federal já tem feito, sinalizando e reformando o Estado, porque quanto mais rápido isso acontecer, mais rápido os investimentos vão entrar no Brasil, mais rápido vai ser a recuperação econômica, mais rápido vai ser o crescimento da arrecadação, aí de forma efetiva, ajudando o Rio e os outros estados brasileiros. Faz um ano que a PEC das domésticas foi regulamentada e passou a ter efeitos práticos. Uma audiência na Comissão de Legislação Participativa discutiu os resultados da lei. Apesar do receio inicial, a avaliação de patrões e empregados é positiva. Mas eles também cobram providências que ainda ficaram faltando. O Brasil tem 6,5 milhões de empregados domésticos. 90% são mulheres e 70% estão na informalidade. Em 2013, a PEC das domésticas deu a essas trabalhadoras direitos mais próximos aos de outras categorias. Mas só em 2015, com a aprovação de uma lei complementar, mudanças começaram a virar realidade. Entre elas, a jornada de trabalho de até 8 horas diárias e 44 horas semanais,
o pagamento de horas extras e o banco de horas, além da obrigatoriedade do FGTS. Foi possível ser feito, já foi um grande passo, não podemos dizer que não foi. Foi um grande passo, mas precisamos dar um outro. O segundo passo é começar a aplicabilidade dessa lei num todo. E depois o terceiro passo é ampliar esses direitos. Para os participantes da audiência pública, a regulamentação vem ajudando a mudar para melhor a cultura do trabalho doméstico. Entre os resultados práticos, a lei fez crescer a formalização. Depois de um ano, existem mais 210 mil trabalhadores domésticos com carteira assinada no Brasil, um aumento de 17,5% no total. Não quer dizer que com isso aumentou o número de trabalhadores do emprego doméstico, ao contrário, diminuiu e muito, principalmente por causa da crise econômica. Porque o empregador doméstico, principalmente classe média, se ele ou a esposa perde o emprego, primeira providência, demite a empregada. Mas o movimento foi, vários empregadores começaram a assinar carteira. Então esse é o primeiro reflexo positivo, a lei é boa. Avelino ressalva que é preciso avançar em vários pontos, como a formalização das diaristas e a sindicalização de patrões e de empregados para permitir acordos coletivos. Representantes das empregadas avaliam que existe um longo caminho a percorrer, mas comemoram conquistas da lei, que pôs o Brasil na dianteira entre outros países. Tanto que empregadores e empregados defendem a adesão do Brasil à Convenção da Organização Internacional do Trabalho sobre o trabalho doméstico. A lei complementar, ela nos deu mais subsídio do que o próprio, na garantia de direito, a própria Convenção 189. Ela é importante que seja ratificada, é sim, mas tem muitos outros países que já ratificaram a Convenção e que não conseguiram uma lei como a gente conseguiu aqui no Brasil. A mensagem presidencial que propõe a adesão foi enviada em abril e está na Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Não houve por parte do Itamaraty, mesmo da Casa Civil, qualquer recomendação. A Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara aprovou um projeto de lei que obriga os municípios brasileiros a divulgar a relação de nomes dos moradores beneficiados pelo Bolsa Família. Essa divulgação já é feita pelo governo federal, mas a relatora da proposta acredita que a participação do município aumenta a transparência e diminui o risco de fraudes. Cerca de 14 milhões de famílias são beneficiadas pelo Bolsa Família. Desde que o programa surgiu, há uma preocupação com fraudes e, segundo o levantamento do Ministério Público, 2,5 bilhões de reais já foram repassados para pessoas que não têm o direito ao benefício. A Maria tem o benefício há 17 anos. Todos os seus filhos participaram do projeto e agora seus 2 netos também. Ela acredita que só recebe o benefício quem realmente precisa. As pessoas que eu conheço, que recebem, todas elas têm necessidade. Outras é sozinha, tem filho igual eu também, ainda tem filho pequeno. São as batalhadoras, igual eu. Ela diz que na casa dela, o dinheiro do programa faz a diferença. Um pouco do benefício e também meu filho que trabalha, de 17 anos, e ajuda. E a gente também faz alguma coisa, uns bicos, e assim, a gente vai vivendo. Para combater as fraudes no programa, um projeto de lei exige que os municípios cumpram as regras de transparência. Nos municípios com mais de 100 mil habitantes, as prefeituras terão que publicar na internet a lista dos beneficiários, os valores e tempo de recebimento para que os beneficiários do programa continuem recebendo o Bolsa Família. Nas cidades com menos de 100 mil moradores, a prefeitura deve divulgar essas informações em local de fácil acesso à comunidade. O pesquisador do Instituto de Direito Público, Luiz Henrique, criticou a proposta. Ele lembrou que essa divulgação já existe. Tudo aquilo que incentiva o aumento da transparência do nome das famílias beneficiárias e da renda transferida já está prevista na atual legislação do programa. Você já tem essa publicação que é feita na internet pelo governo federal e ela está disponível em listas por município, ou seja, se você quiser saber o nome dos beneficiários do Bolsa Família no seu município, você tem acesso a esses
esses dados de forma muito clara nos sites do Portal da Transparência da Caixa Econômica Federal. A relatora na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, que aprovou o projeto, diz que a diferença está no fácil acesso à informação. No município todo mundo conhece todo mundo e é difícil para o governo federal, é um programa de uma dimensão muito grande, conseguir fazer esse acompanhamento e esse controle com a eficácia que ele precisa ter de 100%, né, de garantia e de credibilidade. O projeto, que foi rejeitado anteriormente pela Comissão de Seguridade Social e Família, será analisado agora na Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovado, será votado pelo plenário da Câmara. O 4º Seminário Internacional Mobilidade e Transportes, realizado pela Câmara em parceria com a Universidade de Brasília, escolheu o tema Pensando as Cidades do Futuro. O objetivo é debater como a lentidão do trânsito das metrópoles brasileiras prejudica os trabalhadores e o meio ambiente. Mais de 156 bilhões de reais. Este é o total de perdas causadas pela lentidão do trânsito de São Paulo por ano. Os dados foram apresentados no seminário sobre mobilidade e transportes da Comissão de Desenvolvimento Urbano. O consultor Frederico Bussinger defendeu que os planejadores urbanos têm que considerar que, além das pessoas, também circulam pela cidade serviços, bens e informações. Só a zona leste de São Paulo transporta para o centro hoje o correspondente a um Uruguai por dia. O coordenador do seminário, José Augusto Fortes, afirmou que o modelo usado hoje em dia está ultrapassado. Em vez de priorizar o transporte individual, começar a priorizar os não motorizados, como hoje a Europa toda está priorizando e os outros países desenvolvidos. Você priorizar o não motorizado, a caminhada, priorizar o transporte público, o coletivo, a bicicleta e integrar todos esses temas, inclusive o automóvel. O aumento da poluição é outra consequência grave dos congestionamentos. De acordo com Frederico Bussinger, as emissões relacionadas a combustíveis são responsáveis por 23% da poluição do mundo todo. No Brasil, essa taxa é bem maior, de 42% de toda a poluição. Em São Paulo, as emissões de gases pelos automóveis são responsáveis por 55% de toda a poluição. A falta de planejamento, segundo o consultor, faz com que 46% dos caminhões que circulam pela cidade estejam vazios, enquanto nos Estados Unidos esse índice não chega a 18%. Para Frederico Bussinger, o financiamento do transporte público também precisa ser modificado. Quem deve pagar por ele não são apenas os usuários por meio da tarifa, mas também beneficiários como os empregadores. No metrô de Hong Kong, 46% das receitas são não de transporte, são outras receitas. No Japão, 39% e eles querem chegar a 50% até 2025. Então, há exemplos mundo afora. E no Brasil, Dom Pedro II, lá em meados do século XIX, já tinha baixado um decreto nessa linha para a implantação das ferrovias. E assim elas foram implantadas no Brasil. Então, acho que caminhos existem. O deputado Angelim defendeu medidas práticas para aumentar a mobilidade das cidades. Calçadas que dê fluidez e segurança, principalmente para as crianças e para a terceira idade. Onde você possa ter vias que não haja congestionamento, mas fluidez no trânsito. Onde você possa ter ou não os corredores exclusivos para o ônibus, para que tenha mais velocidade, que tenha encurte as distâncias. Que você possa ter ciclovias, que hoje é uma tendência mundial. E principalmente você preparar as cidades para que você possa morar próximo do seu trabalho. Para atender à demanda por moedas e cédulas de real, o Palácio do Planalto editou uma medida provisória que autoriza o Banco Central a comprar papel moeda no exterior. A medida emergencial seria tomada pela segunda vez na história do país. A primeira foi em 1994, quando foi lançado o Plano Real. O governo argumenta que a situação é emergencial, porque a Casa da Moeda do Brasil pode ficar sem a matéria-prima e, por isso, a dispensa de licitação que atenderia a normas estabelecidas pelo Banco Central
e pelo Conselho Monetário Nacional, com um cronograma de aquisições para cada exercício financeiro. Os parlamentares que integram a comissão mista, que irá analisar a medida provisória, acham importante ouvir o presidente do Banco Central sobre a real necessidade de importação de papel moeda. A minha posição, até pelas polêmicas que foram levantadas logo no início, é de que a gente deva se reunir imediatamente com o presidente do Banco Central, com o presidente da Casa da Moeda e conhecer de fato a real necessidade e as vantagens para o país. E, obviamente, verificar se essas vantagens não colocam em risco a segurança, ou seja, a segurança de que a nossa moeda terá a sua impressão feita com controle absoluto por parte do nosso governo, sem nenhum risco para a nossa economia. Vão ser boas discussões, elas podem aí amadurecer, quem sabe até mais tarde, perceber até que não há essa necessidade de que a Casa da Moeda possa fazer contratações externas. Mas hoje levanta-se essa necessidade e com isso o debate da medida provisória vai trazer o amadurecimento para essa causa. A Casa da Moeda do Brasil foi fundada em 8 de março de 1694 pelo rei de Portugal, Dom Pedro II, com o objetivo de atender à demanda de fabricação de moedas no país. Esta será a segunda vez que o Brasil terá que comprar cédulas no exterior. A primeira foi em 1994, quando foi lançado o Plano Real. E você vai ver depois do intervalo. Especialistas reivindicam na Câmara a criação de políticas públicas para garantir a continuidade dos programas de proteção a pessoas ameaçadas de morte. E você vai ver também. Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara aprova desconto em impostos para as empresas que estão surgindo no mercado. A gente volta já. Mais de 1.700 pessoas já foram atendidas desde 2003 pelos programas do Ministério da Justiça de proteção a adultos e crianças ameaçados de morte. Mas especialistas da área vieram a uma audiência aqui na Câmara reivindicar a criação de políticas públicas para garantir a continuidade desses projetos. Em audiência pública na Câmara, os representantes de programas de proteção às pessoas ameaçadas de morte discutiram o problema do atraso no recebimento dos recursos que garantem a continuidade dos projetos. Eles reivindicaram a definição de uma política pública que dê garantias a essas vítimas. Há uma descontinuidade de todo esse trabalho que já estava sendo feito com as famílias, a necessidade de novamente fazer uma pauta em nível de Estado, em nível federal, para a gente fazer a retomada desse trabalho que é de assistência para essas pessoas, e é uma dificuldade imensa. Hoje são os orçamentos da Secretaria de Direitos Humanos e as secretarias dos estados que alocam esses recursos, mas no momento que nós tivermos uma legislação, como eu disse, dentro de uma política que seja uma política de Estado e não uma política de governo, porque o governo é passageiro, o Estado é permanente. O Estado está sempre. O programa não pode parar. O deputado Padre João, que integra a Comissão de Direitos Humanos, defende a votação de uma legislação que garanta a continuidade do trabalho de assistência às pessoas ameaçadas de morte. Uma readequação da própria legislação, seja inicialmente por decreto, que pode ser mais rápido, enquanto a gente coletivamente produza uma lei, que aí é mais a médio prazo, para dar também maior segurança a esses programas. A Câmara discute uma mudança profunda na telefonia. Hoje o governo leilou as concessões, mas a proposta é transformá-las em autorizações. Essa discussão pode garantir mais investimentos em internet de alta velocidade ou não. Veja na reportagem de Marcelo Westphalen. A proposta em debate na Comissão de Constituição e Justiça transforma o serviço de telecomunicações em uma autorização, espécie de contrato mais flexível que o atual. O projeto tem o apoio do governo, mas o deputado Chico Alencar acredita que a proposta será prejudicial ao interesse público porque retira do empresário a obrigação de investir em serviços que não dão lucro, como o oferecimento de telefonia fixa em regiões remotas do país, prejudicando populações mais pobres. A gente sabe que, pela dinâmica do empreendimento privado, nas telecomunicações também é assim, o investimento é só onde dá lucro. Então, o princípio que o Marco Civil da Internet, lei aprovada aqui, determina, e que a própria Constituição consagra, é o do interesse público, é o de democratizar
as telecomunicações em todas as suas formas. Pela lei atual, a infraestrutura utilizada pelas operadoras tem que retornar para a União no fim do contrato. O valor disso hoje chega perto dos 20 bilhões de reais. A proposta é de transferir estes bens direto para as companhias, que em contrapartida teriam que gastar o mesmo valor em investimentos, o que deve ocorrer em internet de alta velocidade. A coordenadora do Fórum Nacional pela Democratização das Telecomunicações critica o projeto. Ela acha que a proposta só atende aos interesses dos empresários. Nós não queremos massificar a banda larga, nós queremos universalizar a banda larga. Nós queremos universalizar a preços acessíveis os serviços de telecomunicação. E a privatização não é a resposta para essa necessidade. Por isso, essa divergência de opiniões entre o interesse comercial e o interesse público. O autor do projeto é o deputado Daniel Vilela. Ele rebate as críticas, alegando que a telefonia fixa está entrando em desuso e que o importante é investir em internet de alta velocidade. A partir do momento que você permitir ampliar a competitividade, você permitir os investimentos, a tendência é de que nós tenhamos serviços mais baratos e de melhor qualidade. O presidente da Anatel concorda com a proposta. Para Juarez Quadros, o projeto moderniza a legislação e ajuda a atrair novos investimentos. Pouco mais de 50% dos domicílios brasileiros é que tem o acesso à banda larga fixa. Ou seja, há quase a metade dos lares brasileiros com a necessidade de serem atendidos. Mas para isso é necessário investimento. Então o projeto de lei em curso, ele permitirá atrair esses investimentos necessários para a sociedade brasileira. Uma comissão especial da Câmara se prepara para elaborar a legislação que busca proteger os dados pessoais dos cidadãos brasileiros. Atualmente, essas informações podem estar sendo vendidas por lojas, bancos e outros estabelecimentos sem autorização. Quando você recebe no seu e-mail ou pelo correio anúncios de lojas em que você nunca entrou, isso está acontecendo porque outro estabelecimento comercial que você frequenta vendeu seus dados pessoais para aquela loja que lhe enviou a propaganda. Quando o Facebook passa a publicar na sua página um monte de anúncios de hotéis de uma cidade sobre a qual você fez uma pesquisa, isso também ocorre porque os administradores do Face tiveram acesso aos seus dados. Seu filho pode ser localizado por hackers quando está jogando Pokémon Go em uma praça da cidade ou mesmo dentro de casa. Atualmente, não existe nenhuma lei no Brasil que trate da proteção de dados como nome, endereço, telefone, e-mail de nós brasileiros. E foi para isso que a Câmara instalou a comissão especial que vai analisar duas propostas que criam esta legislação. Tanto o projeto do deputado Milton Monte quanto a proposta elaborada pelo governo federal determinam que os seus dados só poderão ser vendidos ou repassados a outros estabelecimentos ou sites se você autorizar. O relator falou sobre a importância dessa legislação para o Brasil. Há cerca de 100 países no mundo que possuem um marco regulatório já estabelecido, consolidado. E o Brasil está fora desses países. Nós temos algumas regras no Marco Civil da Internet, algumas regras no Código de Defesa do Consumidor, mas creio que o marco regulatório que sistematize as melhores práticas do mundo vai ser muito importante para garantir o direito de empreender daqueles que atuam economicamente nesse setor e, ao mesmo tempo, respeitar a privacidade de cada pessoa no que diz respeito ao uso dos seus dados pessoais. Mas uma das preocupações de deputados e empresários é que a legislação não atrapalhe a atividade comercial. O projeto estabelece que a comunicação one-to-one, que é aquela comunicação direta que acontece através da internet, possa ser um instrumento de divulgação, de desenvolvimento econômico, desde que seja preservada a individualidade das pessoas. Tanto a presidente quanto o relator disseram que pretendem realizar diversas audiências públicas para trazer luz sobre este que ainda é um tema pouco conhecido da população.
A maior parte do trabalho ficou para 2017. Nós apresentaremos ainda este ano o nosso plano de trabalho, mas por conta de estarmos já no fim do ano, fica para o ano seguinte, para o exercício seguinte, toda a condução dos trabalhos e audiências públicas e visitas técnicas, porque temos inclusive a intenção de conhecer a legislação de outros países sobre o tema. Impulsionar a atividade comercial e dar mais fôlego para as empresas que estão surgindo no mercado. É o que prevê um projeto aprovado na Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara. De acordo com a proposta, haverá desconto em impostos para micro e pequenas empresas que ainda estão nos primeiros anos de vida. O Brasil tem hoje aproximadamente 9 milhões de micro e pequenas empresas, de acordo com o IBGE. Elas empregam mais da metade dos trabalhadores com carteira assinada, mas enfrentam muitas dificuldades para se manter no mercado, principalmente no início das atividades. 52,5% das micro e pequenas empresas acabam fechando antes dos primeiros 4 anos de funcionamento. E foi pensando na sobrevivência desses pequenos negócios que o deputado Marcelo Bellinati apresentou um projeto prevendo a redução da carga tributária das empresas optantes do Simples Nacional, que já possuem uma forma mais simplificada de recolhimento de impostos. A proposta original previa descontos nos 2 primeiros anos de funcionamento, mas o relator entendeu que o ideal é estender os abatimentos por mais tempo para dar mais segurança financeira a essas empresas. Nós criamos um substitutivo garantindo às empresas que durante 3 anos de vigência, no primeiro ano ela terá 30% de desconto, no segundo ano 20% e no terceiro ano 10% de desconto, para que este desconto sirva de impulsionamento para que ela possa sobreviver e passar por esse período crítico de 4 anos. Para o Sebrae, que há mais de 40 anos acompanha de perto o desenvolvimento das micro e pequenas empresas no país, a aprovação dessa proposta é um importante incentivo para os pequenos negócios, exatamente num período em que eles ainda estão bastante vulneráveis do ponto de vista financeiro. O substitutivo é importante porque ele agrega mais uma faixa de descontos no projeto aprovado, para que as empresas iniciantes que venham a se formalizar tenham mais condições de se manter no mercado. Isso gera mais economia, gerando mais economia, mais condições de gerar mais empregos, então isso facilita para o empresariado. O projeto agora será analisado pela Comissão de Finanças e Tributação. O Jornal da Câmara termina agora. Para outras informações é só acessar o nosso portal na internet. E sexta-feira é dia da Revista da Câmara, com as notícias que foram destaque por aqui durante a semana. É às 8 da noite, não perca! Encerramos esta edição com as imagens dos fotógrafos da casa. A gente volta na segunda-feira. Até lá. Tchau!